23 de outubro, 9h49 da noite. Esse é mais um vídeo da minha série 100 vídeos em 100 dias, onde eu estou contando um pouco da minha história pessoal e profissional, um pouco dos meus valores e das minhas crenças, aquilo que eu errei, aquilo que eu acertei. Então, se você tiver aí a curiosidade de saber um pouco mais sobre mim, você tem aí 56 vídeos para assistir e tirar suas conclusões. E eu vou adorar que você coloque nos comentários o que você achou. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância de adquirirmos novas habilidades por meio do nosso próprio esforço e dedicação. Essa reflexão ela surgiu quando hoje pela manhã eu li a página do Diário Estoico, né? E se vocês virem lá os vídeos, isso eu faço rotineiramente, tá? Ler o Diário Estoico. E na página de hoje, o Marco Aurélio é um dos filósofos, né, que compõem lá o Diário Estoico. Ele escreveu algo que me chamou muita atenção. Então, eu li hoje de manhã e fiquei matutando sobre isso e falei, hoje eu vou falar sobre isso. As pessoas elas costumam admirar os dons naturais dos outros, mas eles raramente valorizam a quem conquista algo com muito esforço. Isso ele disse. Então ele usa o exemplo de um atleta talentoso. Todos aplaudem o craque, que parece nascer, por exemplo, jogando futebol. Mas quase ninguém presta atenção naquele que treina incansavelmente, erra, recomeça, aprende e com o tempo chega ao mesmo nível ou até supera o habilidoso apenas com muita disciplina e persistência. E essa observação ela me fez pensar em como que o mundo moderno ele reforça essa ideia. Nós vivemos aí numa era que o talento ele é supervalorizado. Nas redes sociais, nós vemos apenas o resultado final, a performance perfeita, o sucesso repentino, o dom aparente da pessoa. Mas quase nunca nós vemos o processo e o esforço silencioso, o tempo investido em se aprimorar. Então tem gente que hoje tem sucesso aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, mas a gente esquece de olhar os vídeos antigos, a gente esquece de olhar a trajetória e ver quanto tempo que ele está ali batalhando, fazendo aquilo, para que hoje ele esteja colhendo os frutos do trabalho. A gente esquece. O Marco Aurélio, ele também nos lembra que quando nós olhamos apenas para o talento, a gente esquece da virtude que é justamente no aperfeiçoamento consciente. Ou seja, é aquele que escolhe desenvolver tal habilidade e corre atrás. Como, por exemplo, aprender um novo idioma, tocar um instrumento. Eu, por exemplo, tentei e não consegui. Ou simplesmente se tornar uma pessoa mais paciente e gentil. Porque isso exige muito esforço, constância e humildade. Porque imagina você, por exemplo, que quando eu falo imagina você, eu estou falando nós, tá bom? Então imagina o meu caso, então, eu vou mudar isso. Então imagina o meu caso, que vira e mexe, meus filhos fazem alguma coisa e eu não consigo pacientemente explicar para eles que aquilo não pode. Eu vou logo esbravejando e grito e falo que não pode fazer. É um esforço contínuo, é um esforço constante que eu preciso fazer, sempre me lembrando que, olha, primeiro explica para depois dar bronca, primeiro, né, fala o porquê de não fazer aquilo para depois você corrigir com mais veemência. É difícil. E ele também nos lembra que nós devemos reforçar as virtudes que nós recebemos desde o nascimento, que são elas: honestidade, dignidade, resistência, liberdade, bondade. A gente precisa reforçar essas virtudes, né? E essas habilidades morais, elas precisam ser praticadas todos os dias. Da mesma forma que a gente pratica os nossos músculos aí para eles se fortalecerem com o uso.
Aí você pode me falar, pô, Marcos, mas eu nem treino. Tudo bem. Mas assim que você levanta da cama, que você vai pegar um ônibus, que você anda até o trabalho, você senta, que você levanta, você está sim fortalecendo seus músculos. Não é o necessário, tá? Você já sabe disso, né? Você precisa fazer mais exercício físico, e não somente esse. Mas esse sim, você querendo ou não, você está fortalecendo. Desculpa, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Muitas vezes nós estamos tão imersos em nossas tarefas que nós não percebemos as pequenas oportunidades que nós temos de fazer o bem. E esse fazer o bem é normalmente a pessoa ali que está do nosso lado. Às vezes a gente deixa de ser gentil, às vezes a gente age com impaciência, ou muitas vezes a gente trata com descuido, justamente aqueles que nos acompanham, aqueles que nós mais amamos, né? E se a gente falar de marido, esposa, companheiro, companheira, às vezes é a pessoa que a gente escolheu para dividir a vida inteira, né? E a gente esquece. Então aí eu me pergunto, será que alguém que me ama e que também me escolheu para ficar do lado, ela ficaria mais feliz se eu tivesse uma habilidade, um dom natural de ser o melhor jogador do mundo? Ou ela preferiria que eu a tratasse com dignidade, com respeito e atenção todos os dias? Aí eu volto a pergunta para você, né? Você que está aí me assistindo, você preferiria estar ao lado de alguém que tem um dom nato pro esporte, por exemplo, mas que te trata mal? Ou você preferiria ao contrário? Escreve aqui nos comentários para eu saber. E no fim das contas, o verdadeiro valor ele não está em ter um dom extraordinário, mas sim em escolher em agir com virtude, né? Em decidir conscientemente ser melhor hoje do que nós fomos ontem. E que tal praticar a cortesia, mesmo quando ninguém está vendo? E continuar, claro, aprendendo, mesmo quando parece tarde demais para começar algo novo. E aí eu falo por mim aqui, ó. Eu tenho 48 anos e eu estou a 56 vídeos que eu comecei a publicar no YouTube. E eu tô aprendendo, claro, todo dia. Eu tô patinando, gaguejando, perdendo um pouco às vezes o foco da conversa, mas eu tô aqui. E o Marco Aurélio ele finaliza com uma pergunta, que é uma pergunta poderosíssima, na minha opinião. E, sinceramente, características que resultam do seu esforço e da sua habilidade não são mesmo mais impressionantes do que o dom natural? O que vocês acham? Para mim, essa frase ela resume tudo. Para mim, o esforço transforma, o esforço nos humaniza e é justamente por meio dele que descobrimos quem realmente somos. E essa, então, é a reflexão de hoje. Muito obrigado e até amanhã.